Gente, eu não sei vocês, mas eu amo um livro com temática de mitologia grega ou de algum folclore. Ah, só um aviso, se a minha voz estiver um pouquinho estranha nesse vídeo é porque eu tô com uma dor de dente enorme. Então, vou começar pelo meu favorito desses 3 livros, que é o Lore Olympus. Ele é uma versão moderna da história de Hades e Perséfone. Você pode chamar como quiser, ou romance de Hades e Perséfone, ou rapto de Hades e Perséfone, né, o rapto de Perséfone, a versão que você preferir. Então, tem o reino dos Zeus, que é como se fosse uma cidade um pouco mais luxuosa, tudo é claro, tudo é bonito. E tem o reino de Hades, que é como se fosse uma cidade urbana, um pouco mais estilo Gotham City, lá é tudo escuro, é noite, tem boate, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Nessa versão, a Perséfone vai participar de um programa de estágio e vai para o submundo trabalhar na empresa do Hades. Ela conseguiu esse programa através de uma bolsa de estudos, porque ela queria muito entrar em uma universidade utilizando uma bolsa de deusas que ainda mantêm a sua castidade. E era o caso da Perséfone, ela era casta, ela mantinha a, abre aspas, pureza dela, que nem algumas das outras deusas. Só que quando, né, se não me engano, a Hera vai lá entregar a bolsa pra ela, dizer, nossa, olha, você conseguiu essa oportunidade, ela fica um pouco sem jeito, porque ela não sabe como contar que ela não é mais virgem. Porque, só um aviso que pode dar gatilho. Não mostra a cena de forma explícita, mas pode dar gatilho em algumas pessoas. Um deus, que é o Apolo, acaba se forçando com a Perséfone. É uma cena que deixa ela desconfortável, é uma cena que fica um pouco traumática na mente dela, então ela não conta isso pra ninguém, nem pra melhor amiga. Só que ela não fala isso e acaba pegando a bolsa mesmo assim. E é dessa forma que ela entra na universidade e consegue o estágio. Infelizmente, eu só tenho os 2 primeiros livros dessa saga, então eu ainda nem cheguei na parte em que ela realmente se apaixona pelo Hades. Ele já tá um pouquinho interessado nela, né? Tanto que ele dá meio um chega pra lá na peguete dele, que era a Minte, que era uma espécie de ninfa do submundo, né? Ele dá um pé na bunda, aí ela fica meio com raiva por causa disso, aí já começa a ter algumas fofoquinhas sobre o Hades e a Perséfone, porque aparecem fotos dele no submundo com ela, mas ainda não chegou na parte do romance, e eu já li os 2 primeiros livros. E não se assustem com o tamanho deles. Eu sei que eles chegam perto de ser um calhamaço, mas é uma história em quadrinhos, então é bem rapidinho de ler. Em um dia, uma tardezinha você termina. Agora eu vou falar do segundo livro, que é O Inverno das Fadas. Sinceramente, eu acho que esse é o mais intenso na questão de conflito emocional. Esse livro foi escrito pela autora Carolina Munhoz, que é simplesmente uma brasileira lá de São Paulo. Então, sim, é uma fantasia nacional maravilhosa. A personagem principal dessa história se chama Sophia Coldheart. E o que ela é? Ela é uma espécie de ninfa que se chama Lyanna Side, que vive no mundo das fadas. E o jeito que ela tem de sobreviver é se alimentando da energia vital de artistas, de homens com habilidades musicais, habilidades de escrita, né, pessoas de arte. Então ela é inspirada no estilo musa grega. Só que, né, tem a parte trágica de que esses homens se apaixonam por ela, tem ela como o pedestal que ajuda eles na sua criação, mas eles acabam definhando, indo à loucura e morrendo. E a melhor parte, ela é simplesmente a princesa, ela é filha, tipo, do rei das fadas. E a parte mais triste é que o corpo dela é todo marcado. Por quê? Toda vez que um amante artista dela morre, ela fica com uma espécie de linha um pouco ondulada no corpo, mostrando, né, cada morte que ela tem. Ela tem várias. Só que
Um dia, né, que é meio que a reviravolta da história da vida dela, é que ela se apaixona por um humano. Então ela fica muito relutante, tipo, ela precisa fazer isso pra sobreviver. Também é uma espécie de missão exigida pelo pai dela, que ela faça isso, que ela mate humanos. Só que ao mesmo tempo ela fica nessa relutância, porque ela começa a ficar admirada por ele. Eu só não vou contar o final porque ele é muito bom, é levemente trágico e eu não quero dar spoiler. Agora vamos para o terceiro livro, que é Nós, os Deuses. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, e sério, eu preciso dizer, é uma história muito legal e um pouquinho doida também. Eu vou mostrar o porquê. Imagina que você está numa empresa. Então, se você mostra serviço e faz um bom trabalho, você aumenta de cargo, né? Então, nessa história, os mortais, quando eles fazem coisas relevantes, né, importantes durante a sua vida, quando eles morrem, eles têm a oportunidade de se transformar em anjos da guarda. E é o que acontece com o personagem principal. Ele morre, se transforma em anjo da guarda, e se você faz um bom trabalho como anjo da guarda, você se torna algo maior, você se torna um aprendiz de Deus, um Deus em treinamento. E é o que acontece com o protagonista, que é o Michael Pinson. O que acontece? Ele era um anjo da guarda, junto com um amigo dele, que acabam sendo elevados. Eles se transformam em aprendizes de deuses e vão parar no mundo onde existe a escola dos deuses. Aí ele vai pra lá junto com outros amigos e também com pessoas conhecidas, como a Marilyn Monroe. Sim, porque tem gente famosa nessa história, que faleceu, se tornou anjo da guarda e agora é aprendiz de Deus. Então, do nada, você vai bater o olho no nome de um cantor, de uma cantora, de uma atriz, de um cientista, de um filósofo. Então, toda essa gente acaba se encontrando em uma praia, não sabe onde tá, não sabe o que tá acontecendo. Aí, do nada, eles encontram algumas criaturas mágicas, ficam um pouco confusos. E então, o centauro acaba encontrando eles e leva eles até o campus da escola, que é onde eles vão aprender a se tornar um deus. Pulando um pouquinho, né, essa parte, né, a enrolação, eles começam a ter as aulas e explicam para eles o que é ser aprendiz de Deus. Quando eles se formarem, eles vão ter a permissão de criar o próprio mundo deles, o próprio planeta e criar a própria população e vê-los evoluir e vão poder ser adorados. Eles vão controlar tudo e ser adorados. Eles vão criar tudo. Nossa, lindo e maravilhoso. E o professor deles que dá a primeira aula é simplesmente o Cronos, o Titã Cronos, o Titã do Tempo. Ele tá ali, lindo e pleno, dando aula pra eles. Aí mostra, né, com a magia, um planetinha cheio de gente, que é um planeta real com pessoas reais, só que tá ali, é como se fosse uma ilusão, um tipo de holograma, em miniatura. E a aula dos alunos, eles simplesmente ficam observando e aprendendo sobre a cultura e evolução de uma espécie que está naquele planeta. Só que nem tudo é um mar de rosas. O que está acontecendo? Tem um assassino nessa escola que está matando alunos. Então, ele fica conhecido como o assassino de deuses. E aí fica nessa intriga. Meu Deus, eles têm que se formar, eles querem ser deuses, e tem um assassino, tem gente morrendo, a gente tem que descobrir quem é. E essa é a premissa do primeiro livro. Eu preciso admitir que eu amo os três e, sendo honesta, enquanto eu fui fazendo esse vídeo, eu fiquei muito indecisa sobre qual é o meu livro favorito. Então, digam aí nos comentários se você já leu algum desses livros. Não esquece de dar o like e seguir a minha conta para mais vídeos de conteúdo literário.